Ok, então bom dia a todos. A gente já vai iniciar agora com a correção das atividades com relação ao estudo 3, certo? Que foi a respeito do plano da salvação, que tinha como título Redenção. Eu não sei se vocês tiveram alguma dúvida, mas algumas respostas aqui ficaram erradas, o que está tudo bem, mas realmente eu coloquei algumas alternativas para confundir vocês, certo? Por exemplo, a primeira pergunta era qual era a única forma de sermos salvos. Eu não sei quantos de vocês deram uma olhada no material complementar, mas lá eu coloquei outros textos falando a respeito disso, certo? E aqui 55% respondeu certo, que era apenas aceitar o sacrifício de Cristo e você estava salvo. E eu tinha outra alternativa que eu tinha colocado exatamente para confundir, que era aceitar o sacrifício de Cristo e praticar boas obras. O restante marcou essa, 44% das pessoas. Tá? Agora, como que eu posso explicar isso? Baseado nos textos que a gente viu no último estudo, a única forma de nós sermos salvos é pelo sacrifício de Cristo. Lembra daquela expressãozinha que eu falei para vocês sobre a justiça imputada? Então, nós somos pecadores e a única forma de entrarmos no céu é não sendo pecadores. E isso só acontece quando Cristo faz a substituição, né, dos nossos atos pecaminosos pela sua justiça que ele cumpriu aqui na terra. Aí você pode ter agora a dúvida, tá, mas e a questão das obras, não são importantes? Sim, inclusive a gente vai ter um tema que vai falar sobre isso. As obras, elas não são apenas importantes, mas elas são essenciais para a vida do cristão. Porém, elas não têm, né, poder de salvação. A única coisa que salva é o sacrifício de Cristo, mas as obras, elas são, digamos assim, o resultado da salvação em nossa vida. Tá? Mas não se preocupem, porque a gente vai ver isso mais lá na frente, nos próximos temas. Segunda pergunta, todos acertaram. Quais são os passos para alcançarmos o perdão de Deus? A terceira pergunta, a maioria acertou também, porque as obras são importantes na vida do cristão. E aí tinha essa confusão também, porque sem uma vida de boas obras não é possível ser salvo. Apenas 22% colocou essa alternativa. O resto colocou que as obras mostram a qualidade da nossa fé, que foi o que eu acabei de dizer. O que Deus faz com nossos pecados confessados? Aí ficou meio a meio também, né? Porque eu não tinha citado, mas eu coloquei no material complementar, um texto lá de Malaquias, que Deus diz que quando ele perdoa, ele joga os nossos pecados lá nas profundezas do mar. Então, para Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado. Então, ele realmente esquece, certo? Aí, as duas alternativas que o pessoal ficou indeciso foi, ele esquece e olha para nós como se não tivesse errado, que é a alternativa correta, mas a maioria errou colocando que ele espera e se mudarmos de vida, ele nos dá uma nova chance. Com Deus não funciona assim, né? Para Deus, se você for sincero e você errou, ele vai te perdoar imediatamente, para ele será como se você nunca tivesse pecado. Aí, também tem o outro ponto que nós não podemos fazer Deus de bobo. Deus só vai nos perdoar se nós nos arrependermos de forma sincera. E eu acho que isso responde à dúvida de muitos aqui, porque por mais que ele espere que nós mudemos de vida, ele não espera nós mudarmos de vida para nos perdoar depois. Ele já nos perdoa, mas depois do perdão ele espera que nós mudemos o rumo da nossa trajetória de pecado. Tá? E a última pergunta era sobre a história de Zaqueu, e todos acertaram que a resposta correta era porque a salvação que Cristo ofereceu a ele gerou em seu coração arrependimento. Eu não sei se vocês deram uma lida lá em Lucas capítulo 19, mas a história de Zaqueu é bem interessante, porque ele, quando ele é salvo por Cristo, quando ele entende o plano da salvação e aceita Cristo em seu coração, a vida dele se traduz em boas obras, certo? Então, essa foi a correção da lição da semana retrasada, melhor, tá bom? Hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito do tema 4, que é sobre o estado do homem na morte, tá bom? Na semana passada nós vimos que a morte, ela é uma inimiga nossa, que vem nos acompanhando aí desde o pecado, quando surgiu lá no Éden,
que aí Deus disse, olha, Adão, olha, Eva, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E desde Adão e Eva, todos os seres humanos passam pela morte. A morte é uma realidade para nós hoje. E por que que nós estamos incluindo esse tema no meio aqui da nossa cronologia bíblica? Porque, principalmente, o tema 6 e o tema, e os próximos temas, mas especialmente o tema 6, que será sobre a volta de Jesus, nós precisamos compreender bem a ressurreição. E para compreender a ressurreição que acontecerá na volta de Jesus, nós precisamos entender, né, o estado do homem na morte, tá bom? Por isso que esse tema foi incluído aqui e por isso que ele é tão importante. Perguntas que serão respondidas hoje. Qual é o estado do homem na morte? Para onde eles vão? Se existe consciência na morte? E será que a morte é o fim ou é uma passagem para outra vida? O que realmente acontece? Tá? E nós vamos iniciar com uma breve oração agora, para já iniciarmos abrindo a Bíblia, tá bom? Fechemos os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Já estamos na 4ª semana de estudos, estamos aprendendo muito com os textos bíblicos aqui apresentados, porque a tua palavra é rica, mas sem a tua bondade, sem a disponibilidade do Espírito Santo para nos ajudar, nós não entenderemos muita coisa. Então, por favor, nesse momento, pedimos que o teu Espírito se faça presente e que nós possamos terminar esse estudo mais perto de ti do que quando começamos. E nós oramos já agradecidos por todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para nós entendermos o que a Bíblia quer dizer a respeito da morte, há uma coisa primordial que precisamos fazer antes. Nós precisamos entender o que é vida. Se eu não entendo o que é vida, é impossível entender à luz da Bíblia o que é a morte. E para iniciarmos, a gente já vai abrir lá em Gênesis, no capítulo 2. Já vão pegando aí suas Bíblias. Gênesis, capítulo 2. Lá no início, quando Deus formou Adão, tem uma informação muito importante para o nosso estudo agora. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler o verso 7, tá bom? Olha só, na minha Bíblia diz assim: Então, formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Na minha versão fala assim, a versão de alguém está diferente? Tem alguma palavra diferente? As Não, né? palavras são diferentes, o sentido é o mesmo. Leia, por favor, Eliosmar, como está na sua versão. Então Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Vocês percebem? Por mais que as palavras mudem, o sentido é o mesmo. O que esse texto nos disse? Que quando Deus foi criar o primeiro ser humano, ele modelou no barro, lá no Éden, um formato, que seria Adão, e o que deu vida a Adão foi o fôlego de Deus soprado em suas narinas. Se você observar, toda a criação lá em Gênesis capítulo 1 foi criada pela palavra de Deus. Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Faça-se assim, e assim acontecia. Mas quando chega na criação do ser humano, que seria a obra-prima de Deus, a obra principal da criação, Deus ele modela com muito cuidado aquele que seria Adão. E ele não fala e Adão aparece. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para esse texto é que há nesse texto, no verso 7, a fórmula da vida. E vocês vão observar isso. Porque, veja, aqui diz que quando Deus forma o barro,
né, modela o barro, e ele sopra o fôlego em suas narinas, aquele boneco de barro passa a ser agora uma alma vivente. E o que é alma vivente? A alma vivente seria Adão. E o que é que eu quero que vocês entendam nesse início? A fórmula da vida, segundo a Bíblia, é a junção de um corpo, certo? Que nesse caso aqui seria o pó da terra, mais o espírito, que seria o fôlego de vida. E quando há a junção desses dois, Adão nasceu, a alma nasceu. Aqui na minha Bíblia diz, passou a ser uma alma vivente. Na versão de Eleosmar diz um ser vivente, um ser vivo, uma pessoa, certo? Para nós entendermos melhor, poderíamos usar, por exemplo, o exemplo da lâmpada. Se eu tiver lâmpada, mas não tiver energia, não tem luz. Se eu tiver energia, mas não tiver lâmpada, também não tem luz. Para haver luz, precisa da junção da lâmpada com a energia, e aí nós temos luz. A mesma coisa foi aqui, certo? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque nós estamos vivendo em um momento da história em que as pessoas elas têm tido dificuldade em explicar, certo? Para as outras pessoas o que acontece quando o ser humano morre. Nós vamos ver vários versos aqui e vai ficar muito mais claro em sua mente. Mas, por exemplo, você vai ter pessoas que acreditam que quando você morre, você vai para uma nova realidade reencarnada. Às vezes você reencarna em outro ser humano, tem a crença de que se você for um ser humano bom, se você for um ser humano ruim, é porque você... Bem, eu não sei bem, mas parece que se você for um ser humano ruim na outra vida, você sofre algumas consequências, você corre o risco de não nascer, né, numa vida boa, você corre o risco de reencarnar em um animal. Tem outras pessoas que acreditam que quando você morre, você já tem um passaporte garantido para o céu ou para o inferno. Algumas acreditam no purgatório. Tem várias linhas de pensamento. Outras acreditam que não acontece nada e a vida se resume a esses 80 anos. Mas o que nós estamos fazendo aqui é tentando entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a vida é a junção de um corpo com o Espírito de Deus. Então, sem Deus não há vida. Tá bom? E já entrando nessa questão das doutrinas que são pregadas por aí hoje, nós podemos ter alguma dúvida com relação ao estado da alma, porque aqui no texto foi dito que a alma, Adão se tornou uma alma vivente, aquele boneco se tornou uma alma vivente. E eu vejo que há muita confusão a respeito do que significa alma. As pessoas, em grande maioria, acreditam que alma vai significar uma entidade fora do corpo. Então, o corpo, por exemplo, eu, Gabriel, tenho um corpo, mas dentro do meu corpo há uma alma, que seria uma entidade espiritual. E aí é onde elas acreditam que quando o meu corpo morre, essa alma continua vivendo, certo? Mas veja o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. Nós vamos agora para Deuteronômio, capítulo 10. Se você está em Gênesis, você vai avançar mais dois livros, melhor, dois livros, três livros, melhor. Deuteronômio seria o quinto livro da Bíblia, e você vai para o capítulo 10 agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, tá bom? Se quiserem que eu repita, podem dizer, ó, Gabriel, não entendi, repita, por favor, que eu vou repetir. Deuteronômio, capítulo 10. Alain, tu tá me ouvindo? Tu pode ler? Sim. Qual versículo? Capítulo 10, versículo 22. Por favor. Quando puder, né? Quer que eu leia? Não, ela tá achando ali. Conseguiu encontrar ela? Consegui sim. Acho que ela não... Pronto. Versículo 22.
Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu. Esse texto tem um contexto, mas o que a gente quer extrair dele é só a informação de que quando, né, teve ali Abraão, aí teve Isaac, aí teve de Isaac Jacó e Esaú. Depois de Esaú e Jacó, teve José, teve os outros filhos de Jacó. Isso aqui vai estar registrado nos outros capítulos de Deuteronômio, de Gênesis. Mas esse texto tem nos dito que, ao saírem, né, da terra prometida, 70 almas desceram ao Egito. Aí você pergunta, o que essa informação tem a ver com o estudo sobre a morte? Eu ainda não consegui captar, talvez você esteja pensando. Grave essa informação, 70 almas desceram ao Egito. E daí, depois que eles chegaram no Egito, né, foi ali se multiplicando até que teve depois o êxodo, que geram milhões de pessoas, tá bom? Pessoas do povo hebreu ali. Mas se você voltar para Gênesis no capítulo 46, volte sua Bíblia de novo para o Gênesis, você vai ter a mesma informação, só que com outra palavra. Tudo isso é para a gente entender o que significa alma na Bíblia. Gênesis capítulo 46 agora. E nós vamos ver o verso 27. Quem achar pode ler. Gênesis 46, 27. Tá claro? José, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Todas o que falou aí no verso? Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Vocês perceberam alguma mudança de palavra aí? De um texto de Deuteronômio para Gênesis? Não conseguiram captar? Mas aí, ó, lá em Deuteronômio está falando que 70 almas desceram ao Egito, ou seja, foram 70 almas que chegaram no Egito. Só que aqui em Gênesis fala que foram 70 pessoas. E o que nós podemos extrair desses dois textos? Assim como lá em Gênesis capítulo 2, onde a junção do corpo com o Espírito de Deus, que seria o fôlego de vida, virou uma alma vivente, alma na Bíblia é a mesma coisa de uma pessoa viva. Isso é importante nós deixarmos claro, porque o que nós temos visto aí, né, tanto nos filmes, quanto nas igrejas pregando, é que a alma é algo fora do corpo. Você vai assistir um filme, um desenho animado, quando o personagem ele morre, muitas vezes sai uma alma espiritual e o corpo fica. E nós crescemos com essa noção, né, de que há um corpo e há uma alma, mas isso não passa de uma filosofia platônica, né? E aí, a Bíblia ela é totalmente ao contrário, quando ela diz que a alma não é uma entidade fora do corpo, mas a junção de um corpo com o fôlego de Deus. Agora eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês pensem. Lembra da equaçãozinha que eu falei da lâmpada? Se a vida é a junção do fôlego de vida de Deus com o corpo, o que é a morte? Raciocinem, e se vocês tiverem alguma resposta, vocês sintam-se à vontade em compartilhar. Pensem comigo. É como vocês estão com a câmera desligada, eu não consigo ver se vocês... Mas... Para clarear, a morte nada mais é do que o contrário da vida.
O que acontece na morte? Na morte, quando o indivíduo ele morre, né? Ele é enterrado e ele agora tem essa separação entre o corpo, porque o corpo vai se deteriorar, e o fôlego de vida. O mesmo exemplo da lâmpada, é como se faltasse a lâmpada, só tivesse agora a energia. Então não há mais vida, não há mais luz. Para clarear nossa mente, tem um texto lá em Eclesiastes que nós vamos ver. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um texto de Ezequiel, que vai provar com palavras claras de que a alma ela não é imortal, mas ela morre. Ezequiel capítulo 18. Vejam lá, Ezequiel capítulo 18. E o verso de número 4. Vocês acharam? Ezequiel é o Antigo Achei. Testamento, tá? Pode ler, Laura, por favor? Sim, todas as vidas me pertencem, a vida do pai como a vida do filho. Ambas me pertencem. Quem pecar, esse morrerá. Quem pecar, esse morrerá. Alguma versão tem a palavra diferente aí no final? E poderia compartilhar? Aqui na minha versão está dizendo o seguinte, ó. A alma, no finalzinho do verso, a alma que pecar, essa morrerá. Na versão de Laura diz, quem pecar morrerá. Mais uma vez comprovando que a alma nada mais é do que uma pessoa viva. Né? Então, quando a alma ela é desfeita por ocasião da morte, há essa separação. E não há mais alma, a alma morre. Por isso que o texto aqui na versão da área diz, a alma que pecar, essa morrerá. Tá bom? Isso fica bem ilustrado também em Gênesis, no capítulo 3, verso 19, quando Deus dá o decreto a Adão e Eva após o pecado, quando eles transgridem ali a lei, e Deus olha para eles e diz o seguinte, capítulo 3, verso 19, ele diz assim, ó, no suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Alguma dúvida até aqui? Ficou claro para vocês essa questão da alma? Sim, não? Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Certo. Nós vamos ver vários textos agora lá em Eclesiastes, pelo menos uns 3 textos, e vai deixar mais claro ainda essa questão para nós, tá bom? Abram aí Eclesiastes no capítulo 9, depois nós vamos ver também o capítulo 12. Eclesiastes 9. Qual o versículo? Nós vamos partir do versículo 5. Beleza. Espero a todos acharem. Olha só o que diz a partir do versículo 5, no capítulo 9. Acompanhe comigo aí. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha que interessante. Verso 6.
amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que esse texto nos diz de forma muito clara? Ele dá algumas informações a respeito dos mortos, onde ele diz, olha, vocês que são vivos, vocês sabem que vão morrer. Eclesiastes é um livro poético, um livro, né, de muitos ensinamentos. E aqui ele diz que os mortos não sabem de nada. Então, aquela ideia de que quando a pessoa morre, ela continua tendo uma consciência, ou ela vai para o céu, ela vai para o inferno, mas ela continua tendo sentimentos, né? Continua vivendo outra vida, não material, mas uma vida espiritual. Com esse texto aqui fica claro de que isso não é verdade. Porque aqui diz que os mortos não sabem de nada, e aqui diz que a sua memória, no final do verso 5, foi entregue ao esquecimento. Diz que eles não sentem amor, que eles não sentem ódio, não sentem inveja. Então, não tem como dizermos, à luz da Bíblia, de que quando a pessoa morre, ela tem um sentimento, ela está sentindo alguma coisa. Ô, Almeida, eu não entendi só nisso aqui. Não tem nenhuma recompensa a receber? No caso é isso, como se ele estivesse inconscientes? Onde está no verso 5 ou no 6? No verso 5. Mas os mortos não sabem nada. E não tem recompensa a receber, porque a memória deles já jaz no esquecimento. Pronto, é exatamente a mesma coisa que eu estava falando, de que algumas pessoas têm a ideia de que quando nós morremos, nós partimos para um lugar diferente, nós obtemos uma recompensa, por exemplo, a vida eterna, alguma, por exemplo, lá na época da Idade Média, né, se pregava muito que enquanto em vida você fizesse sacrifícios, você comprasse terrenos no céu, né, você, ao morrer, você teria lá seu lugar garantido, você poderia comprar, inclusive, para as pessoas que já morreram. Mas aqui, Salomão, ele deixa claro, olha, não tem recompensa, não sentem ódio, não sentem amor, não sentem inveja. A sua memória, ela foi entregue ao esquecimento. Por quê? Quando nós olhamos esse texto à luz dos outros textos que já lemos, fica claro, porque houve esse rompimento da vida, né? Onde nós não temos mais um corpo. O fôlego de vida, ele volta para Deus. Então, não há mais vida, e se não há mais vida, não há mais sentimento, não há mais consciência, certo? Ou seja, segundo esse texto e segundo os outros que nós lemos, quando nós morremos, nós entramos no estado de inconsciência, assim como quando nós estamos dormindo, por exemplo. Teve um dia aqui, eu estava contando a Carla que eu dormi tarde e acordei cedo. Só que quando eu dormi, parecia que num estalar de dedos eu tinha acordado. Eu não tinha sentido a noite. Isso prova que a morte é como um sono. Nós vamos ver lá na frente que Jesus comparou a morte a um sono. Mas se você passar agora lá para o capítulo... Não, veja o verso 10 antes. Veja no verso 10 e depois nós vamos para o capítulo 12. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, está falando da sepultura, aqui, tá? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E no capítulo 12, ele resume bem o que acontece na morte, baseado lá no capítulo 2 de Gênesis, Salomão diz no verso 7, Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse espírito aqui falado é a mesma expressão usada lá no Gênesis a respeito do fôlego de vida. Então, como eu falei para vocês, na equação da vida, quando há vida é porque houve a junção do corpo com o fôlego de Deus. Mas na morte há a separação do corpo e o fôlego de Deus. Isso é morte, é simples de entender, certo? É um estado de pura inconsciência, baseado nesses textos que nós vimos. Agora, de onde surgiu essa ideia de que a alma ela é imortal? Não sei se vocês vão lembrar, lá no segundo estudo,
Mas o que que Satanás disse para Eva quando ela se aproximou lá da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ali ele conversou com ela, ele perguntou assim: o que que Deus disse para você? Aí Eva disse assim: olha, a gente pode comer de todas as árvores, só não pode comer dessa, porque se nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. Logo em seguida, o que que Satanás disse? Vocês lembram? E é o contrário, que se de certa forma ela comer da árvore, ela terá a mesma sabedoria dele. Sim, mas aí tem uma expressãozinha. Vamos abrir, vamos. É lá Gênesis capítulo Certamente não 2. morrerás. Exatamente, era essa expressão. Não precisa abrir, então. Se Deus disse, vocês vão morrer, Satanás, desde lá do Éden, ele diz, olha, mesmo que você coma, mesmo que você peque, você não vai morrer. Então, essa doutrina da imortalidade da alma, ela não é nova. Ela começou desde o Éden e vem sendo carregada ao longo dos séculos, e as pessoas têm acreditado nisso. Porque é muito legal você, né, fazer o que quiser durante sua vida, e ao final de sua vida, no seu enterro, as pessoas dizerem assim: eita, ele partiu dessa para melhor, ele foi para o céu. Por quê? Porque tem essa noção de que a alma não morre e todos recebem uma recompensa futura. O indivíduo ele fez tudo de ruim, mas quando chega lá, no enterro dele, as pessoas estão dizendo: eita, foi para o céu, porque nós não queremos ir para outro lugar que não seja o céu, mas também nós não queremos fazer a vontade de Deus. E aí por isso que Satanás ele usa esse engano, certo? Para dizer que nós não morremos, a nossa alma não morre, mas baseado na Bíblia e no texto de Ezequiel que Laura leu, a alma morre sim. Quem pecar vai morrer, tá? Primeira Timóteo capítulo 6 também vai falar a respeito dessa imortalidade da alma, só que em outra perspectiva. Lá no Novo Testamento, Qual livro, Almeida? 1 Timóteo capítulo 6, tem uma informação interessante aqui no versículo 16. Se tu puder ler, Bruno. 6,16. Estou olhando aqui, só um minutinho. Almeida, Timóteo está depois de Tessalonicenses, não? Antes. Depois. É um livro depois. Um livro 1 depois. Timóteo 6,16. Ah, encontrei. 6:16. Pode ler. Posso ler agora. 15:16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Aqui está falando, o contexto desde o versículo 11 está falando a respeito de Deus. E o versículo 16 diz que Deus é o único que possui imortalidade. Aí você pensa, e os anjos? Não possuem imortalidade, mas eles vão morrer? Não. Por quê? Porque é uma imortalidade condicional. Enquanto eles não pecarem, eles vivem. Mas a partir do momento que eles pecarem, eles vão morrer. Assim como acontece com Satanás e seus anjos. Assim como aconteceu com Adão, com Eva, certo? E aí todos que pecaram chegarão a um momento em que precisarão morrer. Nós vimos isso lá no estudo 2, certo? Lá no estudo 2, né? Onde até Paulo falou que todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e se não receberem a graça de Deus, eles estarão condenados à morte. Tá? Aí você pode ter algumas dúvidas. Já que a alma, ela morre,
por que que meu tio, por que que minha tia, por que que meu vizinho foi lá na reunião dos espíritas e disse que teve um contato com um familiar falecido? Essa é uma dúvida muito recorrente, certo? E realmente, olhando assim, parece contraditório, né? Porque essas pessoas que elas têm esses encontros em centros espíritas, elas são sinceras. Talvez você já teve um encontro em um centro espírita, falou com seu pai, falou com sua mãe, que já morreu, um tio, uma tia, um avô, uma avó, e você tem a plena convicção, eu já conversei com pessoas que elas dizem, olha, eu tenho a plena convicção de que era essa pessoa, porque era a voz da pessoa, eu senti a presença dessa pessoa, então fica difícil contradizer nesses momentos. Mas como que a Bíblia explica isso? Quando você volta lá em Deuteronômio, no capítulo 18, lá no começo da Bíblia de novo, hoje nesse estudo nós vamos folhear a Bíblia inteira, tá? Já encontrei aqui, já. Ok, vamos esperar os outros agora, Deuteronômio capítulo 18. Almeida, depois abre aí para perguntas, que eu tenho uma pergunta justamente sobre isso aí que tu ia falar. Pronto, tranquilo. Qual o Pode versículo? fazer sua pergunta e depois a gente lê o texto. Eliosmar falou aí. Versículo 10, certo? Mas pode fazer sua pergunta. Almeida, é o seguinte, tu falou aí, eu sei que tu vai falar agora sobre os anjos de luz, né? Provavelmente. Sobre não ser as pessoas e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu falo de um relato que eu sei que é verdade, tá? Minha Certo. tia, por exemplo, minha tia-avó, no caso, ela já faleceu e um dos filhos dela morreu bem novo. Foi numa tragédia que estava tendo uma construção e ele foi olhar perto dessa construção e caiu em uma fossa, num fosso, que estava sendo Sei. carregado de concreto. Só que até então ninguém sabia, né? E ela teve um sonho com isso, enquanto o pessoal não achou o corpo. Já tinham dado nota de falecido e tal, só que não encontraram o corpo. Ela sonhou uma semana depois com ele caindo lá e ele dizendo que estava lá. Depois de uma semana e pouco, ela pediu para abrir todo o fosso e o corpo dele estava lá, todo revirado. E eu já vi muitos relatos semelhantes como esse. Uma pessoa falar, meio que o espírito falar através de um sonho, sabe? E se concretizou. O que é que tu pode explicar sobre isso aí? Nós temos que fazer uma separação aqui, porque realmente vai ter inúmeros casos, as pessoas comentando, mas tem coisas que são sobrenaturais. Por exemplo, esse caso não tem como você dizer, né, que foi a mente da pessoa, que você sabe que a mente ela tem poder e às vezes nós sonhamos com coisas reais, nós ouvimos vozes, vemos pessoas nos sonhos que para nós eram reais ali naquele momento, e quando nós acordamos nós percebemos que não era realidade, mas é tão real que a gente diz, olha, isso aqui é pura verdade. Mas nesse caso aí, se não teve ninguém, né, se ela não teve nenhuma informação assim de que ele poderia estar lá, se alguém disse, olha, ele estava por aqui, talvez ele tenha caído, pode ser a mente dela, baseada em alguma informação, ou pode ser uma revelação divina, porque Satanás ele não consegue dar, digamos assim, sonhos para nós, ele não consegue entrar na nossa mente e fazer com que sonhemos com coisas. Tô entendendo. Ele pode fazer manipular, certo? Ali as situações. Mas a nossa mente, por exemplo, sempre que eu sonho, eu percebo que tem alguma correlação com alguma coisa que aconteceu no meu dia. Mas também tem pessoas que têm sonhos sobrenaturais, que Deus envia. Nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, José. José sonhou, né, ali com uma figura, né, uma situação figurada, onde trigos apareciam, vacas morriam, ou seja, simbolizando 7 anos de seca, 7 anos de fartura, e contou lá para o faraó, e o faraó se mobilizou e tal, ou seja, foi um sonho enviado por Deus. Aí não tem como nós dizermos aqui, foi tal coisa, foi tal coisa. Pode ser, por exemplo, que ela saiba que ele estava na construção, ela viu lá um negócio de concreto, e depois a mente dela
jogou Associou. que podia ser uma alternativa, entendeu? Ou pode ser Deus. Esse tipo de resposta a gente não tem como saber. Entendi. Mas, uma coisa nós podemos saber, com relação a esse contato com os mortos, né, em centros espíritas, por exemplo. Foi por isso que eu pedi que vocês abrissem em Deuteronômio capítulo 18, e o verso 10 e 11, que nós vamos ler agora. Acompanhem aí. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Aqui está falando para o povo de Israel, só dando o contexto. Os povos pagãos, eles faziam tudo que era de bagunça, né? E o povo de Deus, não. O povo de Deus tinha que ser separado porque eles sabiam da verdade. Eles deveriam ser santificados. Não deveriam viver como os outros povos. Aí, Deus dá uma advertência para eles. Olha, quando vocês entrarem lá, no verso 10, agora ele diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Porque as nações, elas tinham o hábito de sacrificar seus filhos a ídolos. Certo? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. No verso 12 ele diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, o que esse texto nos diz? O texto está dizendo que essas atitudes dentro do povo de Deus são abominações. Por quê? Aí você pensa, por que consultar um espírito que já morreu é uma abominação a Deus? Porque Deus sabe que quando a pessoa morre, ela entra em um estado de inconsciência, simples. Então, se você está conversando com alguém que você tem certeza de que é um falecido, um familiar seu, por mais que você tenha certeza, segundo a Bíblia, aquele não é seu familiar, porque, segundo a Bíblia, ele morreu e a sua memória está num estado de inconsciência. Aquela pessoa, ela não está no céu, né, desfrutando de bênçãos, nem no inferno sofrendo consequências. Ela está num estado de inconsciência. Aí, Gabriel, como é que explica agora esses aparecimentos? Aí foi o texto que Bruno falou, que tem lá em 1 Coríntios. Vamos lá para o Novo Testamento. Coríntios ou Timóteo? Agora é Coríntios. Melhor, 2 Coríntios 11. Eu falei primeiro, desculpa. 2 Coríntios 11. Nós, inclusive, eu acho que já lemos em outro estudo esse texto. Laura, tu pode ler para a gente, por favor? Nós vamos ler o verso 14 e 15 de 2 Coríntios, capítulo 11. Tá me ouvindo? Pô, só um minutinho. Certo, fica à vontade. Calma aí, enquanto ela encontra, deixa eu te fazer uma pergunta. Visto esse texto que tu leu aí em Deuteronômio, falou de feitiçaria. Então, tu crê que a macumba existe e eles conseguem invocar espírito. Sim, isso aí é um fato. Tu crê que aquilo ali é real. Sim. Entendi. Você vai. Isso aí não tem como a gente negar, porque a própria Bíblia não nega. Você vai ter na Bíblia muito claro de que nós estamos em um conflito entre o bem e o mal. Da mesma forma que Deus tem poder, a Bíblia também diz que Satanás ele tem poder. É menos poder, Eu sei. muito menos poder, mas ele tem. Eu Sabe sei. um exemplo? Ah. Lá no Êxodo, quando Moisés ele é chamado para tirar o povo lá do cativeiro Do Egito. Sei. Aí,
Deus tinha dado um sinal para ele lá no Monte Sinai, quando que ele jogou o cajado e se transformou em uma cobra. Aí Moisés chega para o faraó a primeira vez e diz, olha, Deus mandou o povo sair. Aí o faraó diz, como assim? Aí ele vai lá e mostra os sinais. Um desses sinais era que ele jogou o cajado e o cajado se transformou em uma cobra. Está lá esse relato lá no Êxodo. Só que aí, também lá relata que quando Moisés ele faz isso, o faraó olha assim para os magos e diz, ó, façam igual. Aí os magos fazem lá as suas magias, suas feitiçarias, e conseguem fazer também duas cobras. Aí fica a cobra de Deus e duas cobras de Satanás. Ou seja, Caramba. Satanás ele tem poder. O relato conta que, após eles conseguirem fazer isso, a cobra de Deus foi lá e comeu as duas cobras de Satanás. Mas por que nós estamos usando esse exemplo? Porque ficou muito claro que Satanás ele mexe com essas coisas de feitiçaria, né, de necromancia. E aí nós temos também outros exemplos na Bíblia. Saul, por exemplo, ele falou com o espírito, mas aquele espírito atormentava ele, porque ele sabia que aquilo não era coisa de Deus. Aí, quando ele era atormentado por esses espíritos, quando ele tinha esses sonhos, aí ia lá Davi, tocava a harpa para ele se acalmar. Ou seja, a batalha entre o bem e o mal, ela é real, ela tem acontecido aos nossos olhos. Então, essas coisas que acontecem no mundo sobrenatural, do mal, nós temos que acreditar sim. Eu já presenciei possessões, acho que umas 4 possessões. Tu já? E o negócio é feio. A voz da pessoa muda, ela tem uma força sobrenatural, porque Era o o que eu ia reino das perguntar. trevas Se as pessoas conseguem invocar o mal, por que a gente não consegue invocar também anjos, seres divinos, eu digo assim, sabe? mas com certeza nós conseguimos. A Bíblia ela deixa claro que há um ministério de anjos de Deus nos ajudando. Inclusive, lá em Daniel, no capítulo, acho que é o capítulo 8, vai ter uma oração que Daniel faz, que ele passa 21 dias para receber a resposta. E Daniel Daniel. continuou orando, e cadê a resposta de Deus? 21 dias para o anjo chegar até ele. Por quê? Aí o anjo, quando chega a Daniel, ele diz, olha, eu vim desde quando você orou pela primeira vez, saiu a ordem para eu vir do céu. Só que quando eu cheguei aqui, eu tive que batalhar contra os anjos maus, e eu só consegui vencer porque Miguel me ajudou. Então agora eu consigo te dar a revelação da profecia. Caramba. Então há aí, né, uma batalha entre os anjos maus e os anjos bons. Quando nós oramos aqui no início do estudo, pode ter certeza que há anjos bons aí ao seu redor, e os anjos maus são afastados. E o contrário também é válido. Quando nós estamos em um momento ali fazendo coisas do mundo, por exemplo, eu vou falar agora, se você assiste, eu não tô falando de forma atacando o seu pessoal, mas eu estou falando da Bíblia. Você assiste um filme de terror, que fala de espírito, que fala de um monte de bagunça lá, que te causa medo, você acha que aquilo vem de Deus ou não? Não. Entendeu? Então, nós estamos arrodeados de anjos, e os anjos maus estão, né, estão ali preparados para nos destruir, certo? E é isso que o texto fala. Eu pedi para vocês abrirem em 2 Coríntios, capítulo 11. Laura vai ler, né, o verso 13 e 14, Laura, por favor. Qual versículo? 13 e 14. 13 e 14, só um minuto. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Lê o 15 também, por favor. Não é muito, pois também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E aí, esse texto ele deixa claro não apenas que Satanás ele tem poder de se transformar em anjo de luz, mas que também os seus ministros, que seriam os demônios caídos, os anjos caídos, eles também têm esse poder. Olha, o que eu posso dizer para vocês a batalha entre o bem e o mal, ela é muito maior do que a gente consegue imaginar. Nós, às vezes, vemos pessoas, né, na TV, nós vemos pessoas dando discursos por aí,
E a Bíblia nos dá base para crermos que muitas vezes são anjos maus, que estão ali figurados. Tem situações que você não entende às vezes. Eu, por exemplo, teve uma vez, estava voltando de Sanharó para Socorro, onde eu morava, e eu ia pegando, tava escuro, eu ia pegando aquela serra de Socorro ali, e do nada vem um homem numa Hilux e para. E dá assim para eu parar mesmo de noite. Aí ele diz assim: olha, tem um carro parado aí. E era exatamente num ponto onde eu não ia conseguir enxergar e eu vinha rápido. E quando eu olhei, que eu consegui agradecer a ele e segui, realmente tinha um carro parado. E eu tenho certeza de que se eu tivesse prosseguido sem a advertência dele, eu provavelmente teria batido naquele carro parado. Aí, às vezes eu fico pensando, quem me garante que aquela pessoa que me parou realmente era uma pessoa e não um anjo? A gente não sabe. Tem muitas situações em que Deus nos prova. Vai ter aqui nas cartas que Paulo vai dizer o seguinte: olha, quando alguém bater na sua porta, você deve acolher essa pessoa. Você deve dar um lugar para ela dormir, porque muitos, ele diz. Vou botar esse texto depois lá no material complementar. Muitos estão hospedando anjos sem saber. Ou seja, lá no tempo de Paulo, tinha pessoas que eram solícitas e acolhiam as pessoas em suas casas, e muitas vezes era Deus que enviava anjos para testar elas. Entende? Então, essa batalha entre o bem e o mal, ela é muito mais profunda do que nós imaginamos, tá bom? E tem textos na Bíblia que vão deixar isso muito claro. Eu espero que tenha ficado claro para vocês também, pelo menos um pouco. E para a gente finalizar, eu gosto sempre de finalizar esse estudo da morte com uma situação real que aconteceu lá na época de Jesus, em João capítulo 11. E esse é o último texto que nós vamos ler essa manhã. João capítulo 11. Nós vamos ler do verso... Eu só quero ler do verso 11. Melhor. Vamos pegar o contexto aqui. Vocês acharam? Creio que sim. João capítulo 11, vamos ler verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Peraí, que minha Bíblia. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí, quando Jesus ele recebe essa notícia, ele demora um tempo ainda para voltar para o lugar onde Lázaro morava. E aí você vai ver agora, no verso 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Jesus conversando com os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vamos parar por aqui e depois eu vou colocar lá no material complementar para vocês lerem o capítulo 11, essa história de Lázaro inteira. Mas o que aqui disse? Jesus, ele estava saindo de uma cidade, caminhando, né, com seus discípulos, até que ele recebe a notícia de que Lázaro, que era um amigo dele muito, né, muito próximo, ele estava doente. E que Jesus voltasse lá porque o negócio era feio, ele corria sério risco de morte. Aí, quando Jesus vai voltar, ele diz: olha, discípulos, vocês não se preocupem, porque Lázaro só está dormindo. Foi isso que o verso
Verso 11 disse, Lázaro adormeceu. E aí os discípulos, ao ouvirem que Jesus falou que Lázaro estava dormindo, eles ficaram despreocupados, porque eles pensaram assim, mestre, se ele só está dormindo, então ele vai acordar. Só que eles não tinham entendido que Jesus estava se referindo à morte. E aí a história vai contar, e depois vocês vão ler, que Jesus ele volta, as irmãs de Lázaro se desesperam, dizem assim, olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus vai e ressuscita Lázaro, depois de muitos dias de morto, eu acho que era 3 dias de morto. Lázaro já havia 4 dias, no verso 17. E aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora, e Lázaro vem. Lázaro ressuscita, pela palavra de Jesus. Mas o que nós podemos tirar dessa lição aqui, desse texto? De que, para Deus, a morte que nós sofremos aqui, ela é como um sono. Os discípulos, eles não entenderam isso, mas nós temos a oportunidade de entender hoje também. Quando eles viram que Lázaro estava morto, eles entenderam que quando Jesus falava a respeito do sono, da morte, ele estava falando que a pessoa tinha a possibilidade de ressurreição, assim como Lázaro ressuscitou. Agora, deixa eu fazer você pensar um pouco. Imagine que a imortalidade da alma é a verdade e que quando as pessoas morrem, ou elas vão para o céu, elas vão para o inferno, elas reencarnam, enfim. Que são as crenças que a maioria das pessoas acreditam hoje. Mas não é uma crença bíblica, nós vimos no estudo de hoje. Quando Lázaro morre, há 4 dias, que a Bíblia diz no verso 17, imagine que Lázaro ele estava no céu, vivendo no céu, em paz, feliz, já tinha reencontrado as pessoas que tanto amava e que já tinham ido embora, quem sabe seus pais, estava bem. Agora imagine depois de 4 dias, Jesus dizendo, e chegando a mensagem lá no céu, olha Lázaro, tu vai voltar lá para a terra e viver sofrendo de novo. Seria um tanto injusto, não? Vocês acham que Lázaro ia gostar disso? Eu imagino que não. Eu imagino que Lázaro ia mandar uma mensagem de volta, dizendo, não, aqui está bem melhor. Já faz 4 dias que eu morri, não quero mais voltar para essa terra de sofrimento. Ou seja, a doutrina da imortalidade da alma não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina de Satanás. Porque quando Lázaro ele ressuscita, nada mais Jesus fez do que devolver o fôlego que tinha voltado para ele, devolveu para Lázaro. Ah, mas o corpo não já tinha se deteriorado? Tá, mas quem é que cria o corpo? É Jesus. Tem muita dúvida, por exemplo, e a gente vai comentar sobre isso lá no estudo sobre a volta de Jesus, e que as pessoas pensam, tá, mas se vai ressuscitar e as pessoas que foram cremadas? Deus vai fazer um corpo novo, pela sua palavra, e vai devolver o fôlego de vida. Então, nesse estudo de hoje, o importante é nós entendermos, né, que a morte nada mais é para Deus do que um sono. Nós vamos ver depois que Jesus vai falar de 2 tipos de morte. A primeira morte e a segunda morte, mas isso só no tema 6, daqui a 15 dias. Mas nós temos que entender que a morte é um sono, que nada mais é do que a separação do corpo e do fôlego de vida que Deus nos dá. Não há consciência, não há ódio, não passou para outro lado, não vem para conversar conosco, não vem para puxar o nosso pé. Quando eu era criança tinha muito isso, né? Olha, cuidado, essa casa aí morreu uma pessoa, ela vem para puxar teu pé, não sei o quê. Não, isso não acontece, porque a morte é um sono. Se acontecer, pode ser um demônio, né? Nós moramos no Nordeste, temos várias histórias aí das pessoas que contam desses personagens do folclore, né? Desses bichos aí que andam de noite, lobisomem, essas coisas. O pessoal acredita nisso. Eu acredito nisso também. Mas eu não acredito imaginando que é uma pessoa. Eu acredito que um demônio ele pode chegar lá e fazer um medo a alguém enquanto está numa caçada à noite, sabe? Quando nós entendemos isso, várias respostas aparecem. Fala, Bruno. Eu acredito mais ou menos em algumas coisas disso aí. Eu acredito que tem energia pesada, sabe? Tipo, em determinados lugares. Se uma pessoa, sei lá, que se suicidou, alguma coisa do tipo. Aí nisso aí eu acredito. Sei. O lugar fica com energia meio pesada, sei lá. Tu mal consegue entrar, mal consegue ficar. Eu digo isso porque eu já fui para lugares que eu me sentia mal, sabe? Sabendo que já aconteceu uma tragédia ali e tal.
Pois é. Esse tinha se aproxima a própria mente da gente. Sim, né? Mas aí quando você entende que há anjos maus que caíram e estão trabalhando, né? Assim como há os anjos bons, aí muitas respostas são clareadas em nossa mente, tá bom? Mas, só resumindo o estudo de hoje, Deus é o único que possui imortalidade. Quando morremos, nós não reencarnamos, nós não vamos diretamente para o céu, nem para o purgatório, nem para o inferno. Essa questão do inferno também será explicada futuramente, tá bom? Simplesmente estamos em um estado de inconsciência. Aí você pergunta, tá, Gabriel, então acabou aí? Nós vamos ver depois que Jesus ele veio e morreu por nós para nos dar direito à vida novamente. Então, na volta de Jesus acontecerão ressurreições. Essas pessoas que morreram aceitando Jesus, elas ressuscitarão. Mas isso nós vamos ver no próximo estudo daqui a 15 dias, tá? Agora, só para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para vocês do porquê que Satanás bate tanto nessa tecla da imortalidade da alma. Porque vai ter agora, né, várias igrejas defendendo a imortalidade da alma, é uma crença comum. Quem acredita dessa forma da Bíblia é estranho, porque as pessoas elas acreditam que vão para o céu e vão para o inferno imediatamente. Mas por que isso é importante para Satanás? Por que ele fez isso com ela? Porque quando você entende que, independente do que você fizer, você vai ter uma recompensa imediata, né? Você não precisa mais se preocupar em obedecer a Deus, em estar próximo de Deus. Como eu falei lá no início, o indivíduo ele faz o que quer e no final ainda há a promessa de que ele vai herdar a vida eterna imediata, sabe? Então, Satanás, ele trabalha assim, colocando enganos em nossa mente, e nós temos acreditado nesses enganos, mas a Bíblia, ela vem exatamente para nos tirar desses enganos e nos mostrar como de fato vai acontecer. Então, quando você entende isso aqui, que nós aprendemos no estudo de hoje, você vai pensar, quando eu morrer, eu vou prestar contas a Deus. Será tema do próximo estudo, que será sobre como acontece o juízo. Eu vou prestar contas a Deus. Então, eu preciso viver uma vida próxima de Jesus, porque quando ele voltar, eu vou ter uma recompensa positiva e não uma recompensa negativa. Eva caiu no engano de Satanás. Ela acreditou que teria uma recompensa positiva. Mas nós não precisamos cair, porque a Bíblia já nos adverte e diz, olha, a alma, ela morre, mas Deus é capaz de ressuscitar se você tiver aceitado ele. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos orar? Sim. Depois eu vou colocar outros textos, como de costume, lá no material complementar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar no grupo, tá? E depois também vai ter o questionário. Mas vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, entendemos a partir da luz da tua escritura de que nós não passamos de barro, nós não passamos de pó. Quando morremos, nós voltamos para a terra e o teu espírito volta. E esperamos, sinceramente, que na tua volta o Senhor possa devolver esse espírito para nós, se assim estivermos mortos, porque só o Senhor pode nos dar essa imortalidade, só o Senhor pode nos dar a vida. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as armadilhas de Satanás. Ele tem tentado nos enganar, ele tem tentado fazer com que nós acreditemos em fábulas, em misticismo, mas tudo isso não passa de enganos para nos afastar de ti, assim como afastou Eva, assim como afastou Adão. Nos abençoe, nos guie em teus caminhos, ajuda-nos a continuarmos crescendo no conhecimento da tua palavra, e à medida que vamos conhecendo, que também possamos praticar, e assim o Senhor vai nos aperfeiçoando cada vez mais, até o dia que o Senhor volta e nos leva para vivermos para sempre ao teu lado. Abençoe também as famílias aqui representadas, pedimos perdão pelos nossos pecados e nós oramos, já agradecidos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok? Obrigado pela presença de vocês e semana que vem estaremos de volta. Valeu, amém. Obrigada, Gabriel. Tchau, Obrigada, tchau, Gabriel, pessoal. mais uma vez. Que isso. Até mais.